Imagine acordar todos os dias com um senso de propósito claro, sem se abalar com os contratempos, imperturbável diante do caos ao seu redor, com um foco inabalável naquilo que realmente importa. Parece quase sobre-humano, não é? No entanto, essa era a realidade cotidiana de um dos homens mais poderosos da antiguidade, Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico. Suas anotações pessoais, uma coleção que atravessou milênios, não são apenas reflexões de uma época distante, são conselhos atemporais, vivos, que ainda hoje podem transformar a maneira como você vive. Neste vídeo, reunimos uma série de lições inspiradas nesse pensamento milenar para te guiar na construção de um estado interior inabalável, para que nada, absolutamente nada, roube a sua serenidade. São princípios práticos para cultivar a disciplina, aquela força silenciosa que transforma a mente e molda o destino. Te convido a assistir até o final, porque lá você encontrará frases poderosas que podem fortalecer seus planos diante de qualquer adversidade. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda imensamente para que possamos continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Estas palavras foram pensadas como um bálsamo para a alma, um lembrete de que a adversidade é passageira, mas a disciplina é uma chama que já existe dentro de você, esperando para ser despertada. E antes de começarmos, deixo um pequeno desafio. Assista até o fim. Um desses princípios pode ser justamente o que vai mudar sua vida para sempre. Trace seu propósito diário. Se existe uma ferramenta capaz de transformar radicalmente a sua vida, é esta. Levantar-se todas as manhãs com um propósito claro. Não estou falando de grandes metas de longo prazo, mas de uma direção concreta e consciente para o dia que começa. Porque quem não sabe para onde vai, acaba onde não queria estar. Os estoicos entendiam que a verdadeira disciplina não nasce da força bruta, mas da clareza interior. Marco Aurélio, imperador e filósofo, não começava seu dia sem antes lembrar a si mesmo quem era, quais valores o guiavam e o que precisava enfrentar. Esse exercício diário de reflexão era sua âncora no meio do caos. E você? Já parou para pensar qual é o seu propósito hoje? Você não precisa resolver toda a sua vida em um único amanhecer. Só precisa responder com honestidade. Qual é a coisa mais importante que posso fazer hoje para me aproximar da pessoa que quero me tornar? Talvez seja concluir aquele projeto que você vem adiando. Talvez seja agir com mais paciência. Talvez seja dizer não ao que você sabe que te afasta do seu centro. O propósito diário não precisa impressionar ninguém. Ele só precisa ser seu. A disciplina começa quando você decide não deixar seus dias ao acaso. Quando entende que cada manhã é uma chance de treinar seu caráter, lapidar suas decisões e afiar sua vontade. Traçar seu propósito diário é declarar ao mundo e a si mesmo que você está no comando, que não vai deixar a vida te arrastar, que é você quem decide a direção. Porque viver sem propósito é como navegar sem bússola. Você até se move, mas não avança. Então, antes de abrir as redes sociais, de checar os e-mails ou de deixar que o mundo fale mais alto, pergunte a si mesmo: qual é o meu norte hoje? Escreva, lembre, e volte a ele sempre que sentir que está perdendo o foco. Porque o segredo não está em fazer tudo, está em fazer o que importa. E o que importa se torna evidente quando você sabe por que acordou hoje. 2. Cada dia conta. A disciplina não se constrói em grandes momentos, mas nos pequenos atos repetidos todos os dias. Cada dia conta. Não existe um dia irrelevante quando você está moldando seu caráter. Cada escolha que você faz, por menor que pareça, reforça uma identidade. Se você decide acordar cedo, cumprir o que prometeu, agir mesmo sem vontade, está treinando sua vontade. Os estoicos nos ensinaram que o tempo é o recurso mais valioso que temos, e desperdiçá-lo é uma forma silenciosa de autoabandono. Não é preciso que o dia seja perfeito, apenas que seja bem vivido. Quando você vive esperando o momento ideal para mudar, o depois, ou quando tudo estiver certo, acaba adiando indefinidamente sua transformação. Mas a vida real acontece no agora.
E o que você faz com o hoje determina quem você será amanhã. Por isso, mesmo que os resultados não apareçam de imediato, mesmo que ninguém veja, faça o que precisa ser feito. Porque a identidade se constrói na ação repetida. Você se torna confiável para os outros quando é confiável para si mesmo. Os estoicos não esperavam pelas condições ideais para agir. Eles compreendiam que cada dia podia ser o último, e isso os fazia viver com intenção. E você? Está disposto a tratar este dia como único? Porque ele é. Não vai se repetir. E se você o deixar escapar sem consciência, está deixando escapar uma parte de si que poderia ter evoluído. A disciplina nasce quando você para de depender da motivação e começa a agir com base na convicção. Cada dia é um voto que você dá ao seu futuro. E a pergunta é: em quem você está votando hoje? 3. Saia da sua zona de conforto. Você quer ser disciplinado, mas não quer se incomodar? Então temos um problema, porque a disciplina não nasce nos dias tranquilos, nas tarefas fáceis ou na rotina que você já domina de olhos fechados. Ela nasce quando você faz o que não tem vontade, quando enfrenta o que normalmente evitaria, quando escolhe o caminho mais desafiador mesmo sabendo que vai doer um pouco. Sair da zona de conforto não é uma frase motivacional de rede social, é uma exigência real para quem quer crescer de verdade. A zona de conforto é como uma poltrona macia demais. No começo parece ótima, acolhedora, segura, mas com o tempo te adormece. Você começa a sentir que falta algo, que sua energia diminui, que os dias são todos iguais. E isso acontece porque, no fundo, você sabe que nasceu para mais. O desconforto, que aparece quando tenta mudar, não é um sinal de que está no caminho errado. É o sinal claro de que você está se expandindo. Você não precisa mudar o mundo hoje, só precisa fazer algo diferente. Acordar mais cedo, iniciar aquele projeto que vem evitando, expor suas ideias mesmo com medo. Cada passo fora da rotina é uma mensagem clara para sua mente. Eu estou no controle. E quanto mais você se desafia, mais confiança constrói. Porque a disciplina verdadeira é feita de micro-vitórias diárias, conquistadas quando ninguém está olhando. Sair da zona de conforto não é se tornar alguém insuportável com metas irreais. É simplesmente ter coragem de ir além do que já é conhecido. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil por princípio e não por impulso, você se fortalece. E quando menos esperar, aquilo que antes te paralisava se tornará parte da sua zona de domínio. O desconforto de hoje é a força silenciosa que vai te moldar para o amanhã. Você controla a sua vida, é tentador culpar tudo à sua volta. O chefe que não colabora, a família que não entende, o tempo que nunca é suficiente, o governo, o trânsito, o azar. A lista é infinita. Mas se você quer ser disciplinado de verdade, precisa fazer algo simples e poderoso: assumir a responsabilidade. Porque enquanto você acreditar que a culpa é do mundo, continuará sendo espectador da sua própria vida. A disciplina começa quando você toma o volante e para de viver no banco do passageiro. Os estoicos nos lembram que não controlamos o que acontece, mas sempre controlamos como reagimos. Epicteto, que foi escravizado e ainda assim se tornou um dos maiores filósofos da história, ensinava que a liberdade real está em dominar a si mesmo. Esperar que tudo esteja perfeito para começar é o maior auto-engano de todos. A vida nunca será 100% favorável, mas a sua atitude, essa sim, pode ser ajustada todos os dias. Você decide se vai levantar ou adiar o despertador. Você decide se vai construir ou se vai reclamar. Você decide se vai agir com intenção ou se vai deixar o dia te arrastar. E essas decisões aparentemente pequenas moldam tudo: sua rotina, sua autoestima, seu futuro. Cada escolha é um voto silencioso na pessoa que você quer se tornar. E por incrível que pareça, é aí que mora o poder. Não é sobre ter controle absoluto. É sobre assumir o que está nas suas mãos e parar de negociar com desculpas. Porque enquanto você espera pelas condições ideais, alguém menos preparado já está agindo. Assuma o leme da sua vida mesmo que o mar esteja agitado.
Ser disciplinado é escolher agir com firmeza, mesmo quando as circunstâncias não cooperam. E no fim, é essa consistência silenciosa que separa quem só sonha de quem realmente transforma. Transforme os desafios em oportunidades. Reclamar é fácil. Quando algo sai errado, quando aparece um obstáculo, quando a vida te testa na pior hora possível, o primeiro impulso é dizer: por que isso está acontecendo comigo? Mas se você quer construir disciplina verdadeira, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que posso aprender com isso? Porque os desafios não são inimigos, são mestres disfarçados. Os estoicos entendiam que as dificuldades fazem parte do processo. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Em vez de fugir do problema, eles o enfrentavam de frente, com coragem e racionalidade. Sabiam que a dor, o fracasso e a frustração podem ser combustíveis para a transformação, se você tiver a mentalidade certa. Tudo o que hoje é força já foi, um dia, fraqueza superada. A disciplina se fortalece no atrito. É quando as coisas dão errado que você aprende a manter a calma. É quando algo te frustra que você desenvolve paciência. É quando tudo parece estar contra você que você prova sua determinação. Cada desafio é uma chance de crescer, de se testar, de se refinar. Fugir deles é fugir do seu próprio desenvolvimento. Na próxima vez que a vida te lançar um problema, respire fundo e mude o foco. Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Talvez esse obstáculo esteja te mostrando uma área que você precisa fortalecer. Talvez esteja apenas te tirando de um caminho que não era para você. E talvez, com o tempo, você perceba que ele não foi um castigo, mas uma bênção disfarçada. O disciplinado não evita os desafios. Ele os transforma em degraus para subir mais alto. Como lidar com a perda? Perder faz parte da vida. Perdemos pessoas, planos, oportunidades, estabilidade. E quando isso acontece, é fácil se desorientar, sentir que tudo desmoronou, que nada faz mais sentido. Mas se existe um momento em que a disciplina interior realmente é colocada à prova, é na dor da perda. Porque não se trata de fingir que não dói, e sim de escolher como você vai reagir diante do inevitável. Os estoicos nunca disseram que não devemos sentir. Eles diziam que devemos sentir com sabedoria, que a dor é natural, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Marco Aurélio perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu tempo de paz, e ainda assim escrevia sobre manter a alma serena. Porque ele sabia que a vida não é feita apenas do que mantemos, mas também do que temos coragem de deixar ir. Lidar com a perda com disciplina não é sufocar as emoções, nem agir como se nada tivesse acontecido. É reconhecer o que se foi, honrar sua importância e seguir em frente com dignidade. É aprender com o vazio. É não permitir que a ausência consuma o seu presente. Cada perda carrega uma lição oculta e quem tem olhos para ver, amadurece, se fortalece e encontra um novo sentido no meio do caos. Talvez você não consiga evitar o luto, mas pode evitar que ele te defina. A vida vai tirar coisas do seu caminho. Isso é certo. O que não é certo é você abandonar a si mesmo no processo. A disciplina, nesse caso, não é rigidez. É amor próprio. É uma escolha silenciosa de continuar mesmo com saudade, mesmo com cicatrizes. Porque seguir em frente não é esquecer. É transformar a dor em força e a memória em luz. 7. Escolha grandes referências. Se você quer desenvolver disciplina de verdade, comece prestando atenção em quem você está se espelhando, porque, queira ou não, estamos sempre absorvendo comportamentos, ideias, atitudes. E se você se cerca de pessoas que vivem reclamando, que fogem do esforço ou que celebram a mediocridade, cedo ou tarde, você começa a agir igual, mesmo sem perceber. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio constantemente refletia sobre as virtudes dos homens que admirava e fazia questão de aprender com o exemplo deles. Epicteto dizia que deveríamos viver como se os sábios estivessem nos observando o tempo todo. Isso não é sobre viver com medo do julgamento alheio,
mas sim sobre manter um padrão elevado para si mesmo. Escolher boas referências não é sobre copiar ninguém, mas sim se inspirar em quem já trilhou o caminho com coragem, sobriedade e compromisso. Pessoas que te fazem querer levantar da cadeira, que te lembram com o próprio exemplo que é possível agir com firmeza e retidão mesmo em tempos difíceis. E se essas pessoas não estão ao seu redor agora, procure em livros, histórias, biografias, ideias. As referências certas elevam sua régua interna. Você se torna semelhante ao que admira. E é por isso que escolher bem suas influências é um ato de inteligência e proteção. Quem você escuta, quem você segue, quem você considera uma voz confiável. Tudo isso está moldando o seu caráter em silêncio. A disciplina não floresce em solo raso. Ela cresce quando você se cerca de exemplos que desafiam seus limites e te puxam para cima. Escolha com consciência. Escolha com coragem. Escolha grande. 8. Cerque-se de boas influências. Você pode ter metas claras, uma rotina planejada e a melhor das intenções. Mas se estiver cercado de pessoas negativas, preguiçosas ou que fazem piada do seu esforço, sua disciplina vai enfraquecer com o tempo. O ambiente onde você vive influencia diretamente seu comportamento, sua energia e até sua visão de mundo. E a verdade é simples: ninguém se fortalece cercado por fraquezas que se disfarçam de amizade. Os estoicos entendiam o poder do ambiente. Sabiam que a mente é sensível ao que ouve, ao que vê, ao que tolera. Por isso escolhiam com cautela suas companhias, não por arrogância, mas por sabedoria. Porque se você anda com quem não valoriza o esforço, você começa a achar que esforço é exagero. Se convive com quem vive no piloto automático, é fácil esquecer que você tem escolhas. Estar perto de boas influências não significa estar com pessoas perfeitas, mas com pessoas que estão crescendo, que se responsabilizam, que enfrentam a vida com coragem. Gente que te inspira pelo exemplo e não apenas pelas palavras. Gente que respeita seus limites, celebra suas conquistas e não torce o nariz quando você decide mudar para melhor. Isso vale ouro. E se hoje você sente que não tem esse tipo de influência ao seu redor, não se desespere. A boa notícia é que você pode começar escolhendo o que consome, o que lê, o que escuta, o que assiste. Você pode criar, mesmo em silêncio, um ambiente mental que te impulsione em vez de te sabotar. A disciplina precisa de solo fértil, e esse solo começa pelas vozes que você permite entrar no seu mundo. Escolha com sabedoria, porque crescer é difícil, mas crescer cercado de quem não quer evoluir é quase impossível. A autocrítica disciplina sem autocrítica é como caminhar no escuro, acreditando que está no caminho certo. Você pode ter boas intenções, seguir uma rotina certinha, mas se não parar de vez em quando para se observar com sinceridade, corre o risco de se tornar um repetidor de hábitos vazios. A autocrítica é o espelho que limpa suas ilusões. É o momento em que você se pergunta com coragem: estou mesmo vivendo de acordo com o que eu digo acreditar? Os estoicos praticavam isso diariamente. Sêneca revisava suas ações todas as noites. Ele não fazia isso para se culpar, mas para ajustar o rumo. Porque quem não se questiona, repete. E quem repete sem consciência, estagna. A autocrítica não é sobre se punir, é sobre se lapidar. É a disposição de olhar para as próprias falhas e, em vez de justificá-las, fazer algo a respeito. Isso é maturidade. Isso é força. O disciplinado de verdade não precisa de alguém vigiando seus passos. Ele mesmo se observa, se cobra, se exige. Não por obsessão, mas por compromisso com sua própria evolução. Ele sabe que não é infalível, mas também sabe que não pode se dar ao luxo de viver no modo automático. A autocrítica o mantém desperto, presente, responsável por si mesmo. Então reserve um tempo para fazer silêncio e se perguntar: o que eu poderia ter feito melhor hoje? Onde deixei a preguiça ou o medo me vencerem? Onde fui incoerente com meus valores? Essas perguntas doem, sim, mas doem de um jeito que cura. Porque pior do que errar é continuar errando, achando que está tudo bem. E você não está aqui para viver no raso, está aqui para crescer.
E crescer exige, entre outras coisas, a coragem de se encarar de frente. 10. A experiência é a mãe da disciplina. Você pode ler dezenas de livros, ouvir os melhores conselhos, assistir a todos os vídeos sobre autodisciplina, mas, se não, aplicar não muda nada. O conhecimento só se transforma em poder quando é colocado em prática. A teoria prepara, mas é a experiência que molda. E é justamente aí que a disciplina começa a ganhar vida. Quando você para de idealizar e começa a viver o que aprendeu, tropeçando se for preciso, mas seguindo em frente. Os estoicos não eram filósofos de biblioteca. Eles viviam o que ensinavam. Marco Aurélio escrevia reflexões profundas enquanto comandava exércitos em meio ao frio, à guerra, à incerteza. Ele não esperava um ambiente calmo para ser sábio. Ele praticava a sabedoria em meio ao caos, porque sabia que a virtude não se revela nas palavras bonitas, mas nas atitudes diárias. A disciplina se constrói na repetição. A cada vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, está fortalecendo um músculo invisível. E esse músculo se chama consistência. Não importa se o primeiro passo foi pequeno ou desajeitado. O que importa é que foi real. Você não precisa ser perfeito para começar. Precisa começar para, aos poucos, se tornar alguém mais forte. Aprenda com o erro. Reflita sobre o tropeço. Recomece com mais sabedoria. A disciplina não exige que você acerte sempre. Exige apenas que você apareça. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando ninguém está vendo. A experiência, com todas as suas imperfeições, é o laboratório onde a verdadeira transformação acontece. E quanto mais você pratica, mais natural se torna o que antes parecia impossível. No fim, não. É sobre o quanto você sabe. É sobre o quanto você tem coragem de viver o que sabe. A disciplina não é um talento raro, nem um dom reservado para poucos. Ela é uma construção diária, silenciosa e muitas vezes solitária. Mas é justamente essa escolha contínua, feita quando ninguém está vendo, que te diferencia. Hoje você conheceu 10 princípios que não são apenas ideias bonitas, são ferramentas para viver com mais firmeza, mais propósito e mais liberdade interior. Se algo dentro de você despertou, se alguma frase te fez parar e refletir, não ignore esse sinal. A mudança verdadeira começa nesse pequeno incômodo que te chama para crescer. Não espere as condições perfeitas, não espere estar pronto. Haja agora. A disciplina floresce na ação constante, não na espera. E antes de sair, quero te fazer um convite. Continue aprofundando esse caminho. Aqui na tela estão 2 vídeos que vão ampliar ainda mais tudo o que vimos hoje. Um deles vai reforçar sua força mental, o outro vai te guiar a um nível ainda mais alto de autodomínio. Assista os 2 se puder. Eles são a extensão natural do que começamos aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A sua transformação pode ser o começo da transformação de muita gente ao seu redor. Nos vemos na próxima jornada.